Bom dia, boa tarde, boa noite, professora Karen e qualquer um que esteja vendo esse vídeo. Hoje, eu, Adi, Felipe e Marcelo vamos mostrar para vocês o princípio da máquina de Atwood. Essa máquina, que se baseia completamente na segunda lei de Newton, e mesmo parecendo muito simples, tem uma complexidade enorme por trás. Essa máquina, hoje em dia, é extremamente importante para a gente como sociedade, até porque ela é usada em guindastes de elevadores, e sem elas nós não poderíamos construir prédios, e basicamente estaremos estagnados no tempo. Segue aí. A máquina de Atwood é um sistema experimental projetado para estudar as leis da dinâmica. Ela consiste em uma roldana, um fio inextensível e 2 pesos. Apesar de simples, esse dispositivo é um laboratório completo para entender o movimento. Agora, um pouco sobre a história dela. Ela foi criada por um matemático e físico chamado George Atwood, lá no século XVIII, daí que vem o nome dela. O objetivo dele era demonstrar o conceito de movimento dos corpos usando os conceitos da segunda lei de Newton. Essa máquina é composta, como eu havia dito, por uma roldana, que idealmente seria sem atrito, um fio inextensível que vai conectar os 2 pesos e as 2 massas em si, que vão criar o movimento. E saiba também que o material do fio ou o tipo de roldana pode influenciar no experimento. Se você tiver, por exemplo, uma roldana com muito atrito, o movimento pode ser não como seria o esperado. Pode causar uma desaceleração no movimento. Bom, esse aqui é um protótipo da máquina de Atwood. Aqui nós temos uma pomia, a corda e 2 objetos, cada um com uma massa, uma diferente da outra. Essa com uma massa menor, pois tem menos água, e essa com uma massa maior, pois está cheia d'água. Aqui nós vamos ver uma diferença de força entre que cada garrafa está fazendo. Por quê? Porque a gente sabe que a força ela é medida pela massa vezes a gravidade. As massas de cada um é diferente e a gravidade vai ser a mesma para as duas. Portanto, aquela que tem mais massa vai consequentemente ter um peso maior. A pomia vai servir apenas para redirecionar a força, porque as duas estão fazendo força para baixo. Mas com a pomia, uma vai estar fazendo força para o lado contrário da outra. E a força maior vai ser para onde a força resultante vai estar tendendo. Quando eu solto a pomia, ela gira para o lado da garrafa que tem mais água, pois é a que está fazendo mais força e, portanto, a força resultante está maior. Eu tenho aqui uma polia fixa. O que acontece se eu soltar essas pedras, respectivamente de 100 e de 150 gramas? Bem, como esperado, a pedra de 150 gramas levantou a que possui 100. Isso acontece porque a polia é um mecanismo que permite você redirecionar as forças. Ou seja, se eu tenho uma pedra de 150 gramas e uma de 100, que estão na presença da mesma força, no caso a gravidade, elas vão ter, respectivamente, 1 e 1,5 Newton de força. Então, eu tenho 1,5 Newton sendo exercido para baixo, que vence o Newton sendo exercido para baixo, que vai, consequentemente, essa pedra subir. Mas o que acontece se eu trocar essa polia fixa, que pode apenas redirecionar a massa, por uma polia dupla? Mais especificamente, uma polia dupla com uma polia fixa e uma polia móvel. Como vocês podem observar, a pedra menor conseguiu levantar a pedra maior. Mas por que isso acontece? As duas não têm pesos diferentes? Essa não é mais leve? Bom, isso acontece porque essa pedra está presa numa polia móvel. Então, sua tensão é dividida para 2 cordas. Antes ela possuía 150 gramas e conseguia exercer 1,5 Newton de força. Ela ainda exerce esse mesmo 1,5 Newton, mas agora esse 1,5 Newton está dividido para 2 cordas diferentes. Isso faz com que a força necessária para levantar essa pedra de um dos lados seja apenas de 0,75 newtons. E essa pedra exerce 1. Então, é perfeitamente provável e capaz que ela seja erguida. Um sistema prático utilizando a polia seria, por exemplo, em um prédio em construção.
Se eu quero pegar um peso lá de baixo e trazer aqui para cima, um bloco ou qualquer coisa que eu preciso trazer, eu teria que fazer esse movimento, puxando para cima, que seria bem mais desgastante, ao invés de utilizar um sistema de polia. Aqui uma polia, e quando eu coloco no eixo, eu posso colocar aqui uma corda e puxar o peso de forma bem mais fácil, mais ergonômica. Eu consigo puxar com menos desgaste, usando o corpo todo puxando, além de poder utilizar mais pessoas para me ajudar, ou então utilizar mecanismos mais complexos para conseguir facilitar levantar esse peso. A segunda lei de Newton é o coração da máquina de Atwood. A força resultante é gerada pela diferença dos pesos entre as duas massas, e essa força é o que gera a aceleração observada. Bom, mas como é que nós conseguimos observar a relação entre a segunda lei de Newton e a máquina de Atwood? Bom, primeiramente, nós precisamos entender que o peso ele é dado pelo produto da massa vezes a aceleração. Essa diferença entre os dois pesos gera uma força resultante voltada para um dos lados da polia. E essa força resultante vai gerar uma determinada aceleração. E a roldana, nesse caso, serve apenas para redirecionar essa força sem perder a magnitude dela. Bom, um ponto interessante é que a tensão exercida sobre o fio não depende única e exclusivamente do peso, mas sim de uma interação entre massa e aceleração. Portanto, para calcular essa tensão é necessário considerar todo o movimento. E quanto à interação entre as forças, se as duas massas forem iguais, o peso também será igual. Portanto, o sistema não se moverá. E caso haja uma diferença entre as massas, o peso daquele que tem a massa maior será maior. A máquina de e, consequentemente, a força resultante tenderá para essa direção. Assim, o sistema entrará em movimento para a direção deste com a massa maior. Passa por uma roldana ideal. É muito usada para demonstrar princípios fundamentais da dinâmica, como força, aceleração e tensão do fio. O sistema funciona pela ação da gravidade sobre as massas M1 e M2. Quando M1 maior que M2, a massa maior desce e a menor sobe, gerando uma aceleração no sistema. A roldana, sendo o ideal, não tem atrito, e o fio é considerado inextensível de massa desprezível. Nessa fórmula, G é a aceleração gravitacional. A aceleração do sistema é calculada pela fórmula A igual M2 menos M1 vezes G, que é a aceleração da gravidade, dividido por M1 mais M2. E a diferença entre as massas determina a força resultante. A soma das massas no denominador relaciona essa força com a inércia total do sistema. A tensão no fio é diferente para cada massa. M1, a tensão é T igual a M1 vezes G mais A, a aceleração. Já M2 igual T igual a M2 vezes G menos A. Essas equações mostram que a tensão depende da aceleração do sistema e da gravidade atuando sobre cada massa. Aqui podemos ver como a seta vermelha indica a tensão no fio e a seta azul indica a aceleração da gravidade. Nesse exemplo prático, mostramos como os cálculos são feitos, sendo dados a M1 2 kg de massa e M2 3 kg de massa, e a aceleração da gravidade igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Calcula-se a aceleração A igual a 3 menos 2 vezes 9,8 dividido por 2 mais 3,
que resulta em 1,96 metros por segundo ao quadrado. Já para calcular a tensão no fio, calcula-se a tensão no fio para M1, T igual a 2, que é a massa em quilos, vezes 9,8, que é a aceleração da gravidade, mais 1,96, que é a aceleração. O resultado dará 23,52 Nm. Para M2, mesmo cálculo, substituindo o valor de M1 de 2 para 3, calculando 3 vezes 9,8 menos 1,96, temos 23,52 newtons. O resultado demonstra como as forças estão balanceadas no sistema. A máquina de Atwood permite observar os efeitos da força gravitacional e da diferença de massas em um sistema dinâmico. As fórmulas apresentadas ajudam a prever a aceleração e a tensão aplicáveis, tanto em experimentos acadêmicos quanto em sistemas reais, como elevadores e polias industriais. Então, entenderam um pouquinho mais sobre polias hoje? Bem, vamos recapitular um pouco? Uma polia e a máquina de Atwood é uma máquina que consiste em uma polia, sendo ela móvel ou não. Essa polia ela serve para você poder exercer uma força igual para puxar um peso igual, ou no caso de uma polia móvel, para você precisar de metade da força para mover um objeto. A fórmula da polia explica bem essa relação entre massa e peso, já que ela demonstra de forma teórica como ela funciona. Então é isso, galerinha. Fiquem com Deus, um bom dia para vocês e até a próxima!